Você provavelmente já olhou para o céu à noite e sentiu algo difícil de nomear. Uma mistura de pequenez e espanto. A sensação de que aquilo que existe lá fora é muito maior do que qualquer palavra que você tem para descrever. Agora pense no que você fez com esse sentimento. Há pessoas que chegam a esse espanto e buscam uma explicação que os acolha. Um Criador que organizou tudo isso com propósito. Um Pai que conhece cada um daqueles bilhões de estrelas e ainda assim sabe o seu nome. É uma resposta humana. Antiga. E profundamente compreensível. Mas há outro caminho. O de alguém que sente exatamente o mesmo espanto, e em vez de buscar conforto, decide investigar. Que não quer uma história que o acalme, mas quer entender o que de fato está acontecendo lá fora, mesmo que a resposta seja estranha, fria ou incompleta. Carl Sagan passou a vida inteira nesse segundo caminho. E o que ele encontrou foi assombroso. Não porque confirmou alguma crença que ele já tinha, mas porque a realidade do universo era mais extraordinária do que qualquer mito que a humanidade havia criado para explicá-lo. No fim da vida, depois de décadas olhando para o cosmos com instrumentos que medem, verificam e corrigem, ele sintetizou em uma frase uma crítica direta a um valor que o mundo religioso considera sagrado. Acreditar em Deus sem evidências é uma falha, não uma virtude. Nos próximos minutos, você vai entender quem foi esse homem, o que o formou, e por que essa frase ainda incomoda tanto. Pode concordar. Pode discordar. Mas é difícil sair daqui sem pensar. Contextualização da vida de Carl Sagan. Carl Edward Sagan nasceu em 9 de novembro de 1934, no Brooklyn, em Nova York. Seu pai, Samuel Sagan, era um imigrante ucraniano que trabalhava como operário na indústria têxtil. Sua mãe, Raquel Gruber, era filha de imigrantes, também ucranianos. A família era judia, de recursos modestos, e vivia num bairro onde poucas crianças terminariam a universidade. Mas desde muito cedo, Carl demonstrava um tipo de curiosidade que não combinava com os limites do quarteirão. Aos 5 anos, foi a um museu com o pai e ficou paralisado diante de um esqueleto de dinossauro. Não de medo. De revelação. O mundo era muito maior, muito mais antigo, muito mais espantoso do que qualquer coisa que ele havia imaginado. E o mais importante, esse mundo podia ser entendido. Aos 8 anos, foi sozinho a uma biblioteca pública e pediu à bibliotecária um livro sobre as estrelas. Ela trouxe um volume de astronomia popular. Sagan leu e percebeu que aquelas luzes no céu não eram decoração do universo. Eram sóis. Alguns imensos. Alguns com planetas ao redor. Aquilo o abalou de uma forma que ele descreveria décadas depois como a experiência mais marcante da sua infância. Na escola, era o aluno que perguntava de onde vinham as afirmações dos livros. Não por arrogância. Por temperamento. Ele precisava saber o fundamento das coisas. Entrou na Universidade de Chicago aos 16 anos e se destacou tanto pela inteligência quanto pela capacidade rara de explicar ideias difíceis sem simplificá-las de forma desonesta. Lá, obteve seus diplomas de graduação, mestrado, posteriormente, o doutorado em astronomia e astrofísica. Trabalhou com Gerard Kuiper, um dos maiores astrônomos do século XX, e fez contribuições iniciais sobre a atmosfera de Vênus. Passou por Harvard e Stanford antes de ir para a Universidade de Cornell como professor, cargo que ocupou pelo resto da vida. Lá formou gerações de cientistas e divulgadores, e desenvolveu o que seria o fio condutor de toda a sua obra, a convicção de que o conhecimento científico não pertence a especialistas. Pertence a qualquer pessoa disposta a prestar atenção. Participou do projeto das placas enviadas nas sondas Pioneer 10 e 11, mensagens gravadas em metal, com informações sobre a localização da Terra e a aparência dos seres humanos, destinadas a qualquer civilização que pudesse encontrá-las no espaço interestelar. Depois, trabalhou na composição dos discos de ouro das sondas Voyager, que continham sons, imagens e músicas da Terra. Era ciência com poesia. Era Sagan sendo completamente ele mesmo. Em 1980, estrelou e coescreveu a série de televisão Cosmos.
uma viagem pessoal. Transmitida em mais de 60 países, assistida por cerca de 500 milhões de pessoas, a série transformou para sempre a forma como o público leigo via o universo. Saga aparecia na tela com uma combinação que poucos comunicadores conseguem: autoridade intelectual e afeto genuíno pelo espectador. Como se dissesse, sem palavras, isso aqui é para você também. Casou-se 3 vezes. O terceiro casamento, com a escritora e produtora Adrienne, durou até o fim da sua vida. Ele descreveu essa relação como a melhor coisa que lhe aconteceu. Tiveram 2 filhos. Foi coautora de vários de seus projetos. Após a morte dele, tornou-se a guardiã do seu legado. Em 1994, foi diagnosticado com mielodisplasia, uma doença rara da medula óssea. Submeteu-se a 3 transplantes de medula, o último doado pela irmã. Continuou escrevendo, dando entrevistas e gravando enquanto o corpo permitia. Morreu em 20 de dezembro de 1996, em Seattle, aos 62 anos. Deixou livros, séries, artigos científicos e uma forma de olhar para o mundo que ainda hoje é difícil de encontrar em uma única pessoa: o rigor do cientista, a compaixão do humanista e o espanto permanente de uma criança de 8 anos num Brooklyn que nunca tinha visto as estrelas de perto. Diante da imensidão do tempo e da vastidão do universo, é um prazer para mim dividir um planeta e uma época com você. Essa frase resume bem quem ele foi. 2 obras centrais de Carl Sagan. Cosmos. O livro e a série que tornaram Sagan mundialmente conhecido. Uma viagem pela história da ciência e do universo que mostrou a milhões de pessoas que o cosmos pode ser compreendido, e compreendê-lo é uma experiência que nenhum mito consegue superar em profundidade. O Mundo Assombrado pelos Demônios. Publicado 1 ano antes de sua morte, é onde Sagan desenvolve com mais clareza sua defesa do pensamento crítico. Apresenta a ciência como uma ferramenta para distinguir o real do desejado, e argumenta que essa distinção importa imensamente para a vida de pessoas reais. Principais pontos de reflexão. A fé como falha cognitiva, não como insulto, mas como diagnóstico. Quando Sagan apontava falhas na aceitação da fé cega, não estava insultando crenças pessoais. Ele estava usando uma análise da epistemologia, o estudo de como chegamos a conhecer o que conhecemos. Uma falha cognitiva é uma brecha no processo de avaliação das afirmações, uma abertura por onde crenças não verificadas entram e se instalam sem passar pelo filtro da evidência. O problema não é ter dúvidas. É não reconhecê-las. Em 1993, na cidade de Waco, Texas, 76 pessoas morreram de forma trágica no desfecho de um cerco do FBI à sede do grupo religioso Ramo Davidiano, liderado por David Koresh, um homem que afirmava ser o Messias e que convenceu seus seguidores a resistir armados com base em interpretações bíblicas. Nenhuma evidência foi exigida. A autoridade espiritual substituiu o julgamento individual. O resultado foi uma tragédia evitável. Para Sagan, esse não era um caso extremo e isolado. Era o exemplo mais visível de algo que opera em escalas menores o tempo todo, a disposição de aceitar afirmações de autoridade religiosa sem qualquer critério de verificação. A falha que Sagan identificava não era de inteligência. Era de método. E métodos podem ser aprendidos. Afirmações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Este é o princípio que ficou conhecido como a navalha de Sagan, e ele é mais simples do que parece. Quanto mais uma afirmação viola o que já sabemos sobre o mundo, maior é o ônus de quem a faz. Se alguém diz que viu um cachorro branco na rua, você acredita sem problemas. Se alguém diz que viu um unicórnio, você pede prova. Não porque seja hostil. Porque a afirmação é extraordinária. A existência de um ser consciente, onipotente, onisciente e eterno que criou o universo inteiro, que acompanha cada pensamento de cada ser humano e que intervém em eventos físicos quando solicitado através da oração. Essa é a afirmação mais extraordinária que existe. E o conjunto de evidências apresentado para sustentá-la é, no mínimo, disputado. Experiências pessoais, textos antigos e tradições culturais não constituem o tipo de evidência que sustentaria qualquer outra afirmação de tamanha magnitude.
Saga não dizia que Deus definitivamente não existe. Dizia que o ônus da prova pertence a quem afirma. Essa é a base de qualquer investigação honesta. O perigo social da crença sem evidências. Saga não estava preocupado apenas com a teologia. Estava preocupado com as consequências políticas de uma população treinada a aceitar afirmações sem exigir evidências. Em 1954, nos Estados Unidos, o senador Joseph McCarthy conduziu uma das perseguições mais irracionais da história americana, acusando centenas de pessoas de comunismo sem apresentar provas sólidas. Funcionou porque o público havia sido condicionado a aceitar afirmações de autoridade sem questionar a base factual delas. Saga escreveu que a diferença entre aceitar milagres sem evidências e aceitar discursos políticos sem evidências é menor do que parece. Ambos dependem da mesma disposição, a de suspender o julgamento crítico em favor de uma narrativa que conforta ou que amedronta. Uma sociedade que cultiva essa disposição no campo religioso não a desliga automaticamente no campo político. Ela fica vulnerável em todos os campos ao mesmo tempo. O ceticismo, para Saga, não era uma postura intelectual de elite. Era uma necessidade democrática. Hebreus 11, 1 e a santificação da credulidade. A tradição cristã possui um texto canônico sobre a fé que Sagan considerava o caso mais explícito da inversão de valores que ele criticava. A Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, define: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquelas coisas que não vemos. Saga apontava que esse versículo faz algo filosoficamente peculiar. Ele redefine o que conta como prova. Nas ciências, na medicina, no direito, uma prova é algo externo ao observador, algo verificável por outras pessoas, independentemente do que elas desejam que seja verdade. Hebreus 11, 1 propõe que a esperança e a convicção interna são, elas mesmas, a prova. Que o desejo de que algo seja real funciona como evidência de que é real. O problema prático disso é imediato. Pelo mesmo critério, qualquer crença sustentada com suficiente convicção se autovalida. O fiel islâmico que espera o paraíso com a mesma intensidade com que o cristão espera a ressurreição teria, por esse padrão, a mesma prova. A convicção subjetiva não distingue o verdadeiro do falso. É exatamente aí que o método científico intervém, e exatamente aí que Sagan via a falha. Não é uma crítica ao desejo de sentido. É uma crítica à confusão entre desejo e evidência. O ceticismo como proteção, não como cinismo. Uma das acusações mais frequentes dirigidas ao pensamento de Sagan é que o ceticismo leva ao vazio. Que duvidar de tudo é uma forma de niilismo disfarçado de racionalidade. Ele rejeitava isso com vigor. Para ele, o ceticismo é exatamente o oposto do niilismo. É a ferramenta que permite corrigir erros antes que eles causem dano. Em 1978, o reverendo Jim Jones liderou o suicídio coletivo de 918 pessoas em Johnstown, na Guiana. Seus seguidores haviam sido progressivamente isolados de qualquer voz externa que pudesse questionar as afirmações de Jones sobre si mesmo e sobre a missão do grupo. A dúvida havia sido apresentada como fraqueza de fé. O resultado foi que quando o reverendo deu a ordem final, não havia estrutura cognitiva disponível para resistir a ela. Sagan usava casos como esse não para atacar a religiosidade em geral, mas para mostrar que a demonização da dúvida tem consequências reais. Uma cultura que trata questionamento como traição espiritual remove do indivíduo a única ferramenta que poderia protegê-lo de afirmações falsas, independentemente de quem as faz. A dúvida não é o inimigo da espiritualidade. É o inimigo do engano. Os deuses sempre se parecem com quem os inventa. Sagan observou um padrão consistente ao longo da história das religiões. As características atribuídas às divindades tendem a refletir os valores, medos e estruturas sociais das culturas que as criaram. O Deus do Antigo Testamento ordena guerras de extermínio contra povos vizinhos, num período em que Israel era uma nação guerreira disputando território. O mesmo Deus sanciona a escravidão, a submissão da mulher e a execução de homossexuais, valores que correspondiam exatamente às normas sociais da época. Quando o Império Romano adotou o cristianismo no século IV,
a teologia evoluiu para incluir conceitos como hierarquia sagrada e autoridade imperial como vontade divina. Quando o protestantismo emergiu no século XVI, num contexto de valorização da leitura individual e da consciência privada, o Deus protestante passou a se comunicar diretamente com o indivíduo, sem intermediários. Saga não via isso como coincidência. Via como evidência de que as religiões são construções culturais, profundamente humanas, profundamente reveladoras do seu tempo, mas não necessariamente reveladoras de uma realidade independente da mente humana. Um criador do universo não precisaria de atualizações teológicas a cada mudança de regime político. Observação versus revelação, quando os fatos desmentiram o texto. A cosmologia bíblica descreve um universo criado em 6 dias, com a Terra como centro e o céu como um domo sólido acima dela. Essa foi a visão oficial da Igreja Católica por mais de 1000 anos. Em 1633, Galileu Galilei foi condenado pela Inquisição à prisão domiciliar perpétua por defender, com base em observações astronômicas, que a Terra orbita o Sol, e não o contrário. Não foi a revelação que resolveu o impasse. Foi a observação. Com o tempo, o acúmulo de evidências tornou a posição geocêntrica insustentável, e a Igreja recuou, assim como recuou sobre a idade da Terra, sobre a evolução das espécies e sobre uma série de outras questões onde o texto sagrado e os dados observáveis apontavam em direções opostas. Sagan via nesse padrão algo significativo. Sempre que houve conflito entre revelação e observação, a observação venceu. Não imediatamente, o processo é lento e frequentemente doloroso. Mas sistematicamente. Isso não prova que a revelação está sempre errada. Mas sugere que, como método de acesso à realidade, ela tem um histórico que merece exame honesto. O universo não ajusta seus dados para confirmar as expectativas de quem o observa. É sempre o contrário. Êxodo 21 e o problema da autoridade divina como base moral. Um dos argumentos centrais a favor da religião é que ela fornece uma base moral estável. Sem Deus, o argumento vai, não há fundamento objetivo para distinguir o certo do errado. Sagan contestava isso, não com abstração filosófica, mas com o texto sagrado em mãos. O livro de Êxodo, capítulo 21, versículos 2 a 6, estabelece regras para a posse de escravos hebreus. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá livre, de graça. Se o seu senhor lhe der uma mulher, e ela lhe parir filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. O mesmo capítulo regulamenta como um homem pode vender sua filha como escrava. Para Sagan, a questão não era apenas histórica. Era metodológica. Se a moralidade deriva da autoridade de um texto sagrado, então qualquer conteúdo desse texto deve ser aceito como moralmente válido, incluindo esses. Os fiéis que rejeitam essas passagens estão, na prática, usando um padrão moral externo ao texto para julgar o texto. O que sugere que esse padrão externo, provavelmente derivado da evolução cultural e do refinamento ético coletivo, é o que de fato está guiando o julgamento moral, e não a autoridade divina. Isso não destrói a moral. Pelo contrário, mostra que os seres humanos são capazes de construir ética sem precisar de uma sanção sobrenatural para fazê-lo. O medo da morte e a arquitetura do conforto. Sagan era um homem que entendeu melhor do que a maioria o que significa confrontar a própria mortalidade. Em 1994, diagnosticado com mielodisplasia, ele sabia que havia uma chance real de não sobreviver. E continuou escrevendo, pensando e investigando até os últimos meses. Não porque negasse o que estava acontecendo, mas porque recusar a realidade nunca foi seu estilo. Ele compreendia, com compaixão, porque a ideia de uma vida após a morte é tão poderosa. O fim da consciência é a coisa mais difícil que qualquer ser humano tem de contemplar. A ideia de que existe algo depois, um reencontro, uma continuidade, um Pai Celestial esperando, responde a uma necessidade que é tão humana quanto a fome ou o afeto. Não há nada de fraco em ter essa necessidade. O problema que Sagan apontava é que a intensidade de uma necessidade não é evidência da existência da coisa que a satisfaz. Uma criança que deseja desesperadamente que seu pai doente se recupere não tem,
por esse desejo, qualquer garantia sobre o resultado clínico. O desejo e a realidade operam em planos diferentes. E confundir os dois, deixar que o desejo de continuidade substitua a investigação da realidade, é precisamente o mecanismo que ele descrevia como uma falha de método. O cosmos não é menos maravilhoso por ser indiferente. É diferente. E para Sagan, essa diferença importava. A ciência como forma de espanto, não de vazio. A última e talvez mais importante resposta de Sagan às críticas ao ceticismo é que ele nunca propôs uma vida sem encantamento. Propôs um encantamento diferente, muito mais profundo para ele. Baseado em algo que pode ser verificado, compartilhado e que sobrevive ao questionamento honesto. Considere este fato: o carbono, o nitrogênio, o oxigênio e o ferro que compõem cada célula do seu corpo foram fabricados no núcleo de estrelas que explodiram bilhões de anos antes de a Terra existir. Você é, literalmente, pó de estrela. Não é metáfora. É química nuclear. Os átomos que formam o seu coração foram forjados a temperaturas de milhões de graus, no interior de sóis que morreram para que os elementos pesados existissem. O universo passou bilhões de anos construindo as condições para que você estivesse aqui, lendo isso. Sagan perguntava: isso não é mais extraordinário do que qualquer história de criação que a humanidade inventou? A diferença é que isso pode ser verificado. Qualquer laboratório, em qualquer país, com os instrumentos certos, chega ao mesmo resultado. A realidade não depende de quem observa. Ela está lá, disponível para qualquer pessoa disposta a olhar honestamente. Para Sagan, a verdadeira espiritualidade não era a aceitação do inexplicável. Era o espanto diante do explicável. E o universo real tem material suficiente para uma vida inteira de espanto. Análise da frase. Acreditar em Deus sem evidências é uma falha, não uma virtude. A palavra mais importante dessa frase não é Deus. É evidências. Sagan não estava fazendo uma declaração definitiva sobre a existência ou não de Deus. Estava fazendo uma afirmação sobre epistemologia, sobre o processo pelo qual chegamos a acreditar em qualquer coisa. A questão central não é teológica, mas metodológica. Com base em quê? O que você está usando para sustentar essa crença? Acreditar em Deus é tratada como uma proposição sobre a realidade, não sobre sentimentos, cultura ou identidade, mas sobre algo que existe ou não independentemente de qualquer mente humana. Como tal, está sujeita ao mesmo critério que qualquer outra proposição sobre a realidade. Precisa de sustentação empírica. Sem evidências não é um adjetivo pejorativo. É uma descrição objetiva do estado epistêmico da fé religiosa, a disposição de afirmar algo como real sem apresentar o tipo de evidência que sustentaria qualquer outra afirmação de magnitude equivalente. É uma falha, é o diagnóstico. Não uma condenação moral do crente. Uma identificação de um problema no método. Falhas podem ser corrigidas. O ponto de Sagan é que elas precisam primeiro ser reconhecidas. Não uma virtude é o alvo direto. A tradição religiosa, especialmente a cristã, elevou a fé sem evidências à categoria de mérito espiritual. Quanto menos você questiona, mais fiel você é. Quanto mais você se rende ao inexplicável, mais próximo de Deus você estaria. Sagan inverte esse valor. A disposição de aceitar afirmações sem fundamento não é grandeza. É a mesma abertura cognitiva que permite que qualquer sistema, religioso ou não, instale crenças sem precisar justificá-las. A frase foi escrita por um homem que passou a vida inteira tentando mostrar que o universo é mais extraordinário do que qualquer mito. Que a realidade, quando examinada honestamente, não precisa de ornamentos. Que o encantamento genuíno não depende de evidências falsas, mas de atenção verdadeira. Se esse conteúdo te fez pensar, deixe seu like e compartilhe com quem precisa ouvir essa verdade. Aqui no canal Ensinamentos Brilhantes, não questionamos apenas as promessas divinas. Questionamos sua utilidade para a vida humana. Inscreva-se para mais análises como esta e comente abaixo qual a sua opinião sobre a frase de Carl Sagan. Até o próximo vídeo.